A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, professores e professoras da nossa classe dos adolescentes. Estamos em mais uma pré-aula da nossa lição de número 12, o amor que vence o mal. Já quero pedir para os irmãos, irmãs, nossos obreiros, os irmãos professores que se utilizam do nosso canal, que deixem a sua curtida, o seu comentário, a sua sugestão lá para nós, compartilha para ajudar o nosso canal a crescer e levar a palavra de Deus adiante. E aí o nosso canal vai crescendo e vai sendo bênção de Deus na vida dos irmãos, das irmãs e dos nossos adolescentes, que é o objetivo da nossa classe. Amém, meus irmãos? Então hoje nosso título da nossa lição é O Amor que Vence o Mal, lição de número 12, desse nosso próxima lição do domingo. E a nossa leitura bíblica em classe, sempre como a gente costuma falar com os irmãos, para fazer a leitura com os seus adolescentes, para eles sempre sendo incentivado a leitura, para não perder esse hábito de ler a palavra de Deus. Então vamos inserir isso na vida deles, e aí todo encontro, todos os encontros da classe dos adolescentes, incentivá-los a fazer a leitura e também em casa. A lição ela é bem dinâmica, e a intenção de a gente sempre lecionar para os adolescentes é que eles estudem em casa e no encontro que eles propõem, o dia que você tem lá na sua congregação, na sua denominação, você converse com eles a respeito daquilo que eles já estudaram da lição. Então, incentive eles fazendo a leitura em casa, fazendo aquele acompanhamento semanal da leitura bíblica e durante o encontro também fazer essa leitura que vai ser bênção de Deus. E eu quero fazer essa leitura junto com os irmãos, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48, que a nossa lição vai falar sobre a questão do amor que vence o mal. Que amor é esse? A gente está falando nesse trimestre sobre diversos aspectos sobre o amor, o verdadeiro amor, o amor para com o próximo, e hoje é o amor que vence o mal. Então, nossa leitura diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem, para que vós torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Então, uma leitura bem interessante e que Jesus está destacando para a gente fazer a diferença, e o verdadeiro amor, ele age de maneira diferente do amor que o mundo prega. Então, Jesus faz essa comparação com o mundo, com as pessoas naturais deste mundo fazem, que é amar os próprios amigos, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que lhe querem bem. E Jesus nos desafia a praticar o verdadeiro amor, que é o que ele tem por nós, que é de amar o nosso inimigo, que é tão difícil de fazer isso, E a gente vai discorrer isso na nossa lição de hoje. A mensagem: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água. Provérbios 25 e 21. Nossos objetivos: ressaltar que o amor é uma característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, o amor está em evidência. Para quem é cristão verdadeiramente, o jovem, os adolescentes, a criança que segue os ensinamentos de Cristo, o amor está evidente. E isso na sua vida diária, no seu cotidiano, isso na prática, realmente, que é o que a gente está sempre falando aqui durante esse trimestre, que o amor ele tem que ser demonstrado na prática. Então, ele está sempre em evidência, é uma característica daquele que serve a Deus. O outro objetivo é advertir que as perseguições fazem parte da vida cristã. Então, sempre a gente deixa claro que o objetivo do Evangelho não é que a gente vive uma vida só de tranquilidade, de paz, sem problema. Não, a mensagem do Evangelho é que tem salvação em Cristo Jesus e que, apesar de tudo, dos problemas que vão vir sobre a nossa vida, nós vamos ter a presença preciosa de Deus na nossa vida, a presença de Jesus Cristo na nossa vida, o amor dele na nossa vida. E a gente, tendo o amor dele, frutificando assim,
e demonstrando esse amor que a gente está recebendo, e a gente coloca isso também na nossa vida e em prática. Então, perseguição, cristãos vão ter, né? Apesar de tudo, mas o amor de Deus tem que prevalecer sobre as nossas vidas. E o terceiro objetivo é indicar que o cristão é chamado para ser pacificador de conflito, né? Não causador de conflitos. Nós estamos aqui para pacificar. Bem-aventurados os pacificadores. Nós somos assim no reino de Deus. Nós aqui na terra somos os pacificadores, não aquele que vai causar contenda e confusão, né? A gente sabe que na faixa etária dos adolescentes, isso na escola, lá no curso que eles estão fazendo, pode ser que haja algum conflito, e se há um adolescente que é cristão, ele é pacificador e não o causador do conflito. Então, deixar claro que a gente, como cristão, a gente é o pacificador, é aquele que vai apaziguar o conflito. O vamos descobrir. Você já passou por uma situação que uma pessoa não faz outra coisa a não ser lhe importunar e fazer o mal? Uma pergunta para os nossos adolescentes. Para nós os adultos também, porque a gente sabe que as pessoas aí, o mundo aí fora, são usados pelo inimigo, e existe também a batalha espiritual de cada dia que a gente tem. Então, muitas das vezes o inimigo usa pessoas para nos atingir. E aí existe isso, principal na escola também, né? Acontece muito na escola, no âmbito dos adolescentes, tanto na família também pode ser que aconteça uma perseguição assim familiar, alguém que não gosta da gente, não gosta do adolescente e não perde a oportunidade de nos importunar e fazer o mal. Mas a gente, como cristão, tem que falar e deixar claro para os nossos adolescentes que nós agimos diferente do mundo. Porque o mundo, ele diz que a gente, existe o ditado, né, bíblico, que é dente por dente, dente por dente, olho por olho. Mas nós não agimos dessa maneira, a gente não retribui na mesma moeda. Cristo nos ensina totalmente diferente daquilo que acostumamos a ver e o que acontece na prática. Não é o que Jesus ensina. Então, ele nos desafia isso, a todos os dias a gente colocar em prática, a gente amar o nosso inimigo, aquele que faz mal para a gente. E quando alguém decide que não quer mais olhar para você, qual é a primeira vontade de reagir nesses casos? Parece que o mais apropriado é retribuir na mesma moeda, não é? Isso é a pergunta para nós. Para nós adultos também, os adolescentes, também acontece na vida deles. Então, acredito que a gente, como cristão, a gente precisa exercer esse amor, e na prática a gente, claro que não é tão simples assim, não é tão fácil, mas a gente tem que mostrar para eles que é possível, e muito mais como exemplo, a gente como líder, né, como obreiros do Senhor, a gente vai demonstrar isso também. Então, quando aparecer algum conflito, a gente vai agir de maneira cristã, como Cristo nos ensina a lidar com aquela situação difícil, né? Não é fácil, meus irmãos, tem que pedir a graça, temos que orar, exercitar a oração, que é aquele meio, o único meio que a gente tem de conversar com Deus é a oração. Então, a gente orando, incentivando eles a fazer a oração quando aparece um conflito, uma perseguição, né? Buscar os pés do Senhor, que ali, assim, ele vai encontrar uma saída, Deus vai dar discernimento, sabedoria para saber lidar com esse tipo de dificuldade, porque perseguição não é fácil, né? Acredito que cada um de nós, em algum momento da vida, a gente passou por algum tipo de perseguição. Então, a gente tem que continuar perseverando, crendo, sendo fiel a Deus e, com amor, a gente fazer a diferença. É isso que a gente tem que fazer como cristão. Esse é o nosso dever, mostrar o amor de Deus nas nossas vidas, na prática. A Bíblia tem uma lógica contrária, e é de pagar com o mal com o bem. Então, a gente não vai ver Jesus Cristo sempre fazendo o contrário, né? Ele nunca pagou o mal com o mal, e sim com o bem. E aí isso se desfaz todo, né, a armadilha, todo o laço do inimigo, que ele espera que a gente revide, e quando a gente paga o mal com o bem, né, aí o mal fica desarmado. Mas vamos adiante, ao nosso tópico 1. Amando o inimigo. É algo que é difícil, mas a gente pode colocar na prática porque Jesus nos ensinou, ele praticou isso, e a gente vai ver que teve outros personagens bíblicos também que fizeram isso, e Deus os abençoou grandemente. Amando o inimigo.
Certo dia, Jesus ensinava seus discípulos e uma multidão se juntou a eles. Por isso subiu ao monte, para que de lá todos pudessem ouvi-lo, lá no Sermão do Monte, né? Capítulo 5 de Mateus. Jesus falou sobre as características daqueles que pertencem ao reino do céu. Uma delas é amar os inimigos. Como? Isso mesmo. Você serve a Jesus e pertence ao seu reino. Então, quem é cristão pertence ao reino de Deus. Então, você se sacrifica por aquela pessoa que não gosta de você ou se opõe ao que você faz. Então, faz parte do reino de Deus acontecer isso nas nossas vidas e a gente é ensinado, Jesus ensina agora nesse Sermão do Monte, as características, as bem-aventuranças para aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Cristo. Então, ele vai falar sobre isso, sobre o amor na prática, verdadeiramente colocado na prática, que é amando os seus inimigos, que é o mais difícil de se fazer, porque amar, foi isso que a gente fez na leitura bíblica aqui, que amar aqueles que nos amam é muito fácil, aqueles a gente não está recebendo nenhuma oposição. Agora, quando a gente é conflitado, aí é que a gente tem que colocar o amor na prática de verdade. O 1.1 vai dizer o seguinte: orar pelos que nos perseguem. Jesus diz que devemos amar e orar por essas pessoas. Como você pode perceber, falar do amor de acordo com a visão bíblica é coisa muito séria. Como é possível seguir essa orientação? Como é que a gente faz para isso? Tendo Jesus como centro da nossa vida. Jesus é quem vai nos ajudar a cumprir essa recomendação de Cristo. Esse ensinamento que ele nos dá através de Mateus, capítulo 5. Que a gente vai amar o nosso próximo, mas olhando para Cristo. Ele que é o nosso exemplo em tudo. Então, ele amou os seus inimigos. Ele colocou isso em prática, mostrou que é possível. E a gente vai crendo nisso, tendo fé, mostrando para os nossos adolescentes que é possível, sim, fazer isso. E quando Deus trabalha na ocasião, naquele momento difícil de conflito, o resultado é muito melhor. Quando Deus trabalha por nós, quando Ele vai e trabalha e vai na frente e aplana os caminhos, a gente vai ver que a solução de Deus é muito melhor do que aquilo que a gente pensava, que era revidar, porque os nossos impulsos naturais do nossa natureza pecaminosa é retribuir na mesma moeda, ou até fazer pior daquilo que foi feito para nós. Mas Cristo não. Cristo diz para a gente fazer o mal com o bem, pagar o mal com o bem. Porque a fonte de nosso amor é Deus. Não vem de nossas próprias forças. Então, se a gente for amar e tentar colocar na prática, a gente naturalmente não vai conseguir, devido à nossa natureza pecaminosa que nos afasta de Deus e que é contrária à vontade de Deus, nossos impulsos, né? A Bíblia vai dizer sobre nossos impulsos carnais, aquilo que é a vontade da carne. Então, a gente naturalmente vai fazer o mal. Paulo vai dizer, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, porque é algo que está incrustado dentro da gente. Então, é uma luta constante, diariamente, a gente vai lutar contra essa impulsão de fazer o mal. Então, para fazer o bem, a gente tem que estar sempre com visão em Cristo Jesus. Ele que é a nossa referência, o nosso norte, aquele que vai mostrar o que fazer nesses momentos difíceis. E isso faz toda a diferença. Jesus explica à multidão e aos discípulos que amar quem nos ama não é problema, que é o que a gente já falou, é fácil. Isso qualquer pessoa faz. O difícil é tratar bem aquele que lhe faz mal. Agora, quem é fiel e busca viver de acordo com as regras divinas, Deus reconhece esse esforço de tentar agir corretamente e dá ao seu servo a recompensa. Então, se a gente não receber a recompensa aqui, que com certeza Deus ele quer o nosso bem e quer nos recompensar pelas nossas atitudes, né? Não como um favor, e sim como algo de relacionamento que a gente vai tendo com Cristo, com Deus, esse relacionamento íntimo, Deus vai nos ajudando, assim como um pai quer o bem do filho. Ele nos ama tanto que quer o nosso bem, quer que a gente faça aquilo que é certo, aquilo que é correto. E quando a gente faz isso, se esforça, Deus vê e nos retribui. Né? Mateus 5,46. E, com certeza, tem um galardão muito grande para aquele que recompensa o mal com o bem, paga o mal com o bem. Então, Deus ele deixou bem claro aqui, Jesus Cristo deixou claro aqui nesse versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Então, aquele que age corretamente, fazendo o bem, para pagar aquele mal que recebeu, Deus está vendo tudo e observando a vida de cada um de nós. Então, a gente, como cristão, está sendo observado, tanto por Deus quanto pelas pessoas do mundo, e aí a gente vai isso
demonstrando na prática esse amor verdadeiro. É fácil? Não é. Mas precisa ser exercitado. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, assim, a gente vai caminhando nessa terra, meus irmãos. Então, vamos para frente. 1.2. Um amor na contramão do mundo. Interessante observar que Jesus começa seu ensino citando um ditado popular: ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Mateus 5,43. E deixa bem claro que isso está errado, que essa declaração popular está errada. Em outras palavras, o que isso quis dizer? Ele diz que a voz do povo não é a voz de Deus. Então, aquilo que a gente sabe, aquilo que as pessoas estão fazendo ou dizendo não é o que geralmente Deus quer que a gente faça. Então, aprendemos que nem tudo que o mundo diz ou faz está certo. É preciso avaliar o que se fala por aí com base na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem que... o termômetro para a gente ir via de regra é a palavra de Deus. Jesus deixou as orientações, por isso que a gente precisa sempre estar estudando, aprendendo, tendo os encontros com os adolescentes, instruindo os adolescentes, os jovens, as crianças, os adultos, os idosos, enfim, todos nós precisamos sempre em constante conhecimento, constante oração, busca para aprender, né, a ser aperfeiçoado em Cristo Jesus, e assim a gente vai demonstrando esse amor na nossa vida. Então Jesus nos ensina, né, e a palavra de Deus aqui nos diz que nem tudo que o mundo faz está certo. Esse ditado de amar os vossos amigos não está certo. Deus ele está ensinando nós agora aqui, através dessa lição e da palavra de Deus, que a gente precisa amar aqueles que nos odeiam. E a gente vai ter mais exemplos aqui no decorrer da nossa lição. Então, agora, querido adolescente, existe alguém que tem te incomodado a sua vida ou os seus planos? Ore por essa pessoa para que Deus o abençoe. Então, o nosso dever como cristão é orar por eles, né? Orar por aqueles que nos perseguem, para que assim Deus trabalhe e faça aquilo que Ele bem entender. Porque Deus é que sabe de tudo e Deus é o justo juiz, é Ele que sabe. A justiça de Deus é a perfeita justiça, não a nossa, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Vamos em frente. Nosso tópico 2, passando pelas perseguições. A Bíblia nos conta de um homem que sofreu perseguições de seus inimigos. Que homem é esse? Davi. Saul perseguiu Davi injustamente. 1 Samuel 18, do 5 ao 15. Porque estava com ciúmes da sua popularidade entre os soldados e as pessoas do reino. Então ele estava perseguindo Davi, não porque Davi fez algo de ruim para ele. Então, muitas das vezes, as perseguições vão vir, alguém vai ficar de marcação com a gente, mas não porque a gente fez algo para eles. E sim porque muitas vezes, às vezes é inveja, ciúmes, como aconteceu aqui com Saul e Davi. Saul ficou com ciúmes daquilo que as pessoas estavam falando sobre Davi, que Davi era um homem de Deus, um homem que estava sendo usado, tinha força, sabedoria e estava se destacando. E ele ficou com ciúme e viu que ele não estava fazendo tão bem assim aquilo que era para ele fazer. Mas não era culpa de Davi. E Davi não retribuiu na mesma moeda. A gente vai ver que, lendo essas passagens bíblicas de 1 Samuel, a gente vai ver que Davi não retribuiu na mesma moeda. Certo dia, quando teve a oportunidade de matá-lo, Davi poupou a vida do rei Saul. Então, ele podia ter pensado: agora é a minha vez, vou retribuir aquele mal que tu quis me fazer. Lá naquela caverna onde Saul foi se aliviar, a gente lendo essa história, a gente vai ver, Davi teve a oportunidade de acabar. O seu soldado disse: deixa que eu faço para ti. E ele falou: não, vamos fazer mal, porque ele é o escolhido de Deus. E eu não vou fazer nada contra o escolhido de Deus. E ele sabia e entendia que não era para pagar o mal com o bem. Então Davi poderia ter feito isso, mas não fez. Ele retribuiu aquela maldade pelo respeito a Deus, porque Deus tinha escolhido Saul como rei de Israel. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes a gente vai pensar em fazer
o mal, retribuir esse mal, ou até às vezes algo pior, né? Se está falando mal da gente, às vezes uma discussão ali, ou às vezes se descobre que alguém está falando da gente, a gente vai lá e cria outra falácia, inventa, né, para prejudicar aquela pessoa que está falando da gente. E na realidade Deus nos ensina completamente diferente. Ensina nós a respeitar a Deus como cristão, respeitando os seus mandamentos e dando exemplo de amor em tudo, principalmente nas perseguições. 2.1. Davi aprendeu a suportar as perseguições. É difícil suportar, mas não é impossível. Deus, com a ajuda de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, com certeza, a gente pode deixar claro para os nossos adolescentes que com certeza Deus vai nos ajudar em tempos difíceis, assim como fez com Davi. Para você ter uma ideia do que Davi sentia, leia alguns salmos, e aí aqui que ele escreveu, o nosso comentarista deixou os salmos 35, o 57, o 69 e o 109, que vai falar sobre bem o momento que ele estava passando por dificuldades, angústias, que ele poderia também ter tido a oportunidade de se vingar e não se vingou, porque ele entendia que não poderia agir contra aquilo que Deus escolheu e resolveu respeitar e amar a palavra de Deus. Foi justamente o que aconteceu. Quando Saul morreu, Davi... Vou voltar aqui. Sabe qual o segredo de Davi? Ele nunca deixou de louvar a Deus e entregar a situação ao Senhor em oração e confiou que Ele cuidaria de tudo. Então, quando a gente tem algum problema, a gente tem que aprender com Davi, que confiar em qualquer situação que nós estejamos passando, vivendo, Deus está no controle de tudo. Saber que Deus nunca perde o controle. Deus, Ele está no controle sempre. Então, confiar que Ele tem o melhor para nós é o melhor a se fazer. E Davi fez isso, confiou que Deus, que Jesus, hoje na nossa vida, trabalha por nós. Hoje a gente recebe Ele, a gente é cristão, a gente tem o Espírito Santo nos ajudando e a gente tem que confiar que Cristo vai nos ajudar através do Espírito Santo, dando a sabedoria, o discernimento, usando pessoas para nos ajudar também, porque muitas vezes a gente precisa de um conselho, os adolescentes, né, nessa confusão de pensamentos, desse momento da vida que eles estão passando, a gente, como professor, como líder deles, aconselhá-los e ensinar eles conforme a palavra de Deus e orientar eles que Deus está conosco todos os dias e principalmente em dias difíceis. E Davi, né, confiou. Foi o que Davi fez, justamente o que Davi fez e o que aconteceu. E aí o que aconteceu? Davi confiou e Saul acabou sofrendo as consequências do mal que ele estava fazendo para Davi. Ele acabou, perdendo a vida numa batalha, morreu numa batalha e quem foi coroado rei em seu lugar? Davi. Então, como aconteceu com Davi? Davi teve a promessa na vida dele, muitas vezes a gente tem promessa, a gente pensa que não vai sofrer nenhum problema. Davi, ele levou muitos anos até que ele fosse coroado rei realmente em Israel. Então, meus irmãos, deixamos claro para os nossos adolescentes que problemas vão surgir, adversidades vão surgir, perseguições vão surgir, mas com a ajuda de Deus, com o amor que a gente recebe dele, vamos demonstrar isso e vamos também amar nossos irmãos, nossos inimigos principalmente, que é o que nós é orientado pela palavra de Deus. É difícil, como naturalmente humanos a gente não vai conseguir, por isso que a gente precisa da ajuda de Deus sempre. Nós não podemos ser independentes de Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Agora o 2.2, o apóstolo Paulo é um exemplo de amor. O apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Davi, obedeceu à instrução de Jesus sobre amar os inimigos e ensinou a igreja de Roma a fazer o mesmo, em Romanos 12, 17 ao 21. A maneira correta de o crente viver é buscar a paz com todas as pessoas e, quando algo estiver errado, o próprio Deus se ocupará de resolver o problema. Então, quando acontece algum problema, a gente vai deixar na mão do Senhor, que o Senhor é que peleja por nós. Ele vai batalhar por nós, a gente vai orar por esse nosso inimigo, e quem vai agir em nosso favor é Deus. Deus é que tem o melhor a fazer nessa situação. A gente pensa que sabe alguma coisa, mas Deus é que sabe o melhor para tudo na nossa vida. Então precisamos confiar, isso é fé, confiar no Senhor e tendo amor pela palavra, amor pela
o amor pela salvação, o amor por aquilo que Deus deixou para nós. E a nossa missão aqui como cristão é exercitar esse amor na prática, mostrando isso para o nosso próximo e principalmente, né, nossos inimigos. Quando uma pessoa age com maldade para prejudicar o próximo, isso não ocorre em razão do que o outro fez para ela, e sim porque a pessoa tem um dilema dentro de si. Então, é o que aconteceu com Davi e Saul. Veja o caso de Davi. Saul o perseguia porque se sentia um rei fraco e não porque tinha feito algo contra ele. Então, muitas das vezes, aquela perseguição não é por causa de ti, sim porque a pessoa lá está com um problema dentro dela que precisa ser resolvido. E aí, muitas das vezes, nós vamos ser instrumentos para ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. É claro que tudo com a direção do Senhor, e Deus é que vai fazer o melhor. E no caso de Davi e Saul, Saul não se arrependeu e acabou tendo um fim muito trágico. Mas por isso que a gente precisa tomar cuidado e cumprir sempre a palavra de Deus na íntegra, pedindo ajuda pelo Espírito Santo para nós conseguir caminhar nessa terra aqui que é tão cheia de problemas e adversidades sobre as nossas vidas. Mas com o Senhor é muito melhor, né? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3. O chamado para ser pacificador. As pessoas que seguem Jesus são chamadas para agir com a bondade o tempo todo, mesmo em relação aos seus inimigos. O apóstolo Paulo escreveu que a ninguém devamos nada a não ser o amor. O único débito, né, que o Paulo nos ensinou aqui é que a gente está sempre em débito pelo amor. Por quê? Porque o amor que a gente recebeu é tão grande que a gente não consegue pagar. Então a gente está sempre devendo, tanto para Deus quanto para o nosso próximo, porque bondade natural da gente não sai. Só sai bondade quando a gente tem o Espírito Santo na vida. Então a gente faz as coisas boas para o nosso próximo, porque Deus está conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós, e por isso a gente faz o bem. Não pela própria vontade natural humana, e sim porque o Espírito Santo habita em nós e nos ensina a fazer o bem, tanto para aquele que já é nosso amigo, aquele que quer o nosso bem, e também por aqueles que são os nossos inimigos, que nos perseguem. Então, a gente precisa demonstrar esse amor na prática e a gente está sempre devendo. É isso que Paulo quis dizer, a gente está sempre no débito porque a gente não consegue alcançar todas as pessoas também. A necessidade de amor é grandiosa. Todas as pessoas precisam receber amor. Tem essa necessidade dentro da gente. Então, a gente está sempre acabando em débito com o amor para o próximo e também em retribuição a Deus, porque a gente não consegue retribuir a altura do amor que Ele fez por nós. Demonstrou isso na vida de Cristo Jesus, que veio na terra, morreu, ressuscitou e hoje está vivo, e nós temos a condição de ter a salvação em Jesus. Mas vamos em frente. O 3.1 diz o seguinte: chamados para ser pacificadores. Querido adolescente, você sabia que existe uma profissão de pacificador? Qual é essa profissão? É dos advogados. Alguns advogados trabalham para conciliar e para ajudar as pessoas a resolverem suas disputas. E a gente vai ver isso realmente na prática. A gente vê que é um trabalho de advogado. E quem é o nosso, a Bíblia vai dizer, quem é o nosso advogado? Quem é o nosso mediador também? Porque nós somos eternos devedores. A gente é alguém que precisa da misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça, que é o favor imerecido nas nossas vidas. E aí quem hoje intermedia nós e Deus é Jesus. Ele é o sumo sacerdote, Ele que intercede por nós e nos representa diante de Deus, que é o que os advogados fazem aqui na terra, Eles mediam, tem um problema, um conflito, eles vão lá e conversam, intermediam, mantêm a paz, a calma daquele conflito, e para que tudo se resolva da melhor forma possível. E Deus, Jesus Cristo, fez isso por nós. Ele é tanto o advogado quanto o sacerdote e também o sacrifício perfeito. Então é tudo Cristo, é por Ele, para a glória dele. Por isso que a gente tem que ser grato a Ele e retribuir isso em amor para o nosso próximo. Também tem os diplomatas, que têm a opção de trabalhar e lidar com conflitos internacionais entre países e entre empresas. Imagine se um crente em Jesus que ocupa essa posição
vai fazer um bem para as pessoas, para a sociedade. Uma pessoa cristã que ama de verdade, ocupando um cargo de pacificador, né, vai cumprir o propósito de nós aqui na Terra. E assim vai levando o Evangelho, esse amor vai sendo levado à frente através da vida das pessoas, e eles vão conhecendo a Cristo na vida daquela pessoa que representa Deus. Né? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E seria muito interessante, né, uma pessoa ocupar essa posição. O quanto do amor de Deus ele não poderá compartilhar com aqueles que estão envolvidos no confronto. Então a gente vê que a gente está em tempos de guerra aí, lá em Israel e também lá na Ucrânia, e esses pacificadores são necessários, e ainda muito mais que sejam cristãos, para que a melhor solução seja dada para esses conflitos. Então, com a ajuda de Deus nos nossos conflitos interiores e conflitos com os nossos inimigos, na sociedade a gente precisa da ajuda de Deus sempre. Sempre confiando no Senhor, né, e ouvindo a voz do Espírito Santo. 3.2. Vivendo em harmonia com todos. A Bíblia nos instrui que devemos buscar a paz com todos e nos esforçarmos para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Então a gente, como cristão, vai buscar ser pacificador, ter a paz com todas as pessoas, independente se é nosso inimigo ou não. Então, quando aparece um inimigo, uma perseguição, a gente vai ser pacificador também. Né? E vamos pedir para Deus essa paciência, né? Graça do Senhor, que nos momentos difíceis é que a gente vai realmente demonstrar que somos cristãos de verdade. Essa deve ser a nossa postura. A gente deve sempre buscar, né, a palavra de Deus e a paz com todos. E buscando ser aperfeiçoados, sendo santificados como Deus é. A gente precisa dessa santificação. O que é a santificação? Para nós mostrar para os nossos adolescentes. A santificação é um processo que, quando a gente aceita Cristo, a gente entra nele e acaba sendo moldado a cada dia pela palavra do Senhor. A gente vai deixando aquilo que nos atrapalha, a gente vai aprendendo a palavra de Deus, vai buscando esse conhecimento com a graça, com a oração, e a gente vai se tornando seres humanos melhores e buscando assim essa perfeição que a gente vai só alcançar quando a gente alcançar a nossa estatura de varão perfeito, que é lá no céu. Então, a cada dia, nós vamos sendo cristãos, pessoas melhores. A cada dia a gente vai melhorando, né? Hoje mais crente do que ontem e amanhã mais crente do que hoje. Essa é a nossa meta, sempre melhorar a cada dia, uma caminhada gradativa. Então, a gente vai em busca dessa santificação, sem a qual a gente não vai encontrar Jesus, não vai encontrar Deus. A gente precisa entrar no processo de santificação, buscar Ele, que aí Deus vai nos ajudar nesse processo e vamos chegar lá com a graça de Deus. Deus nos chama para nos comportarmos diferente da maneira como o mundo se comporta, porque senão nós não estamos sendo iguais. Então, nós somos sal, nós somos luz, nós fazemos a diferença dentro dessa sociedade pecaminosa, que tanto agride os seus confederados. Quem mora nessa sociedade, quem faz parte da sociedade, está sempre em conflito, todos os dias tem um conflito. Mas nós, como cristãos, nós vamos ser pacificadores, vamos demonstrar o amor de Deus na prática e vamos se comportar diferente do mundo, né? Porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Conclusão: as pessoas que pertencem ao reino do céu são amigas de Jesus. Elas reconhecem que são falhas, então a gente é falho. Nós pertencemos ao reino de Deus, mas nós somos falhos. Então nós somos aperfeiçoados e pedimos para Deus nos ajudar em cada dia, em cada conflito, em cada adversidade, em cada problema que a gente encontra na nossa caminhada, a cada perseguição. Deus vai nos ajudar com a graça dele, né? A gente precisa da graça divina para a gente amar as pessoas em momentos de perseguição, em momentos de difícil. E que essa seja a nossa meta. Nós, como cristãos, precisamos viver esse amor como o apóstolo Paulo, como Davi e como Jesus Cristo nos ensinou. Então, que possamos, meus irmãos, demonstrar para os nossos adolescentes isso, ensiná-los que é possível
e que vai ser bênção de Deus. Deus vai nos ajudando, vai dando graça e a gente vai seguindo e o reino de Deus vai crescendo. E a glória de Deus é para Ele, né? Tudo isso é para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Curtem aí, compartilhem e Deus abençoe e até a próxima.